Jornalistas ocidentais recebem da China? Bem-vindo ao China Uncensored. Sou Chris Chappell. Deixe o emoji de pote de mel nos comentários para ajudar o algoritmo e homenagear nosso ursinho Pooh favorito. E volte toda segunda, quarta, sexta e domingo para novos episódios. Os jornalistas da grande mídia ocidental recebem da China? Muita gente tem feito essa pergunta após Natalie Winters, co-apresentadora da War Room de Steve Bannon, publicar um tweet viral alegando expor jornalistas da grande mídia pagos pela China. O que, se for verdade, faz com que todas as pessoas na China que estão lutando para encontrar trabalho comecem a considerar uma carreira no jornalismo ocidental. Nesse tweet, ela citou várias figuras de destaque, incluindo pessoas que já trabalharam como colunistas e escritores, repórteres, correspondentes e analistas, além daqueles que têm uma influência ainda maior, como editores do The Hill, NPR, Newsweek e Chicago Tribune. Mas nada de reflexões no Instagram. Winters também citou pessoas de cargos muito altos, como um ex-vice-presidente da Associated Press, o cofundador do Vox e o chefe do escritório de Washington do Milwaukee Journal Sentinel. Se for verdade, isso é tudo o que as pessoas queriam que os arquivos Epstein fossem, mas para anticomunistas. Winters citou vários outros nomes e veículos de mídia em seu Substack. À primeira vista, parece que todo o cenário da mídia americana está operando como agente estrangeiro da China. Isso seria muito preocupante, especialmente para mim, mas pelo menos isso explicaria por que estou sendo constantemente silenciado. Mas antes de tirarmos qualquer conclusão, vamos dar um passo atrás e realmente analisar as alegações. Por mais que eu goste de expor pessoas que trabalham para o PCC, precisamos ter cuidado com quem colocamos na mira. Eu sei, jornalismo de verdade é tão chato. É mais investigação e menos ataque. Então vamos esclarecer algumas coisas. Quando Winters afirmou que jornalistas estão na folha de pagamento da China, isso implica que a China está dando pagamentos em dinheiro para jornalistas ocidentais em troca de eles fazerem o que ela quer. É como as acusações de que Israel distribui cheques de $7 mil para quem afirme que os conflitos no Oriente Médio são complexos. Mas qual é a evidência disso? Existem declarações fiscais, registros de subornos em dinheiro e presentes, mensagens de texto e e-mails de agentes chineses dizendo aos jornalistas o que dizer? Winters não apresentou nada disso. Em vez disso, Winters baseia suas alegações em relatos sobre viagens organizadas por grupos chineses, como a Fundação de Intercâmbio China-Estados Unidos, ou CUSEF, e o Comitê do CEN. Ambos têm vínculos com o Departamento de Trabalho da Frente Unida, centro das operações de influência da China. Esses relatos incluem este boletim informativo da CUSEF de 2009, este boletim informativo da CUSEF de 2010 e este relatório anual da CUSEF de 2012, este relatório interno de viagem do CC100 e este boletim informativo do CC100 de 2013, entre outros relatos anteriores de natureza semelhante. Todos eles simplesmente mostram jornalistas participando de reuniões e fazendo comentários positivos sobre a China, mas nada sobre distribuição de presentes ou cumprimento de ordens. Nada disso prova que os jornalistas ocidentais listados por Winters se tornaram funcionários ou contratados chineses, como Winters sugere. Não descarto que isso esteja acontecendo, mas Winters ainda não mostrou provas. Na verdade, há momentos em que parece que ela está forçando mais do que Jean-Claude Van Damme. Ela faz Matthew Yglesias, cofundador do Vox, parecer um jornalista pago pela China. A prova dela? Uma é um tweet de 2021 do Yglesias dizendo: está havendo um grande movimento nos círculos de elite para tornar a postura dura contra a China uma realidade, mas sinto que as pessoas não estão realmente interessadas nisso. Desculpe, a parte comprometedora do tweet foi cortada. Espera, não, esse era o tweet inteiro. Como isso prova que Yglesias recebe do Partido Comunista Chinês? Eu também poderia dizer isso, e não seria agente pró-Partido Comunista Chinês. Existem elites que não querem adotar postura dura contra a China. Falar a verdade não te torna comunista. Na verdade, acho que é o oposto. Outra evidência citada por Winters é Yglesias brincando sobre ajudar os propagandistas do Partido Comunista a melhorar sua mensagem. Isso pode ser ele admitindo trabalho com o Estado chinês para melhorar a propaganda. Ou ele pode estar zombando da má qualidade da propaganda chinesa. Novamente, ter senso de humor mostra que você não é comunista. Considerando que Yglesias já destacou que criticar a China não é racista,
Levantou preocupações sobre direitos humanos em Xinjiang, examinou os laços de Elon Musk com a China e seu apoio à ideia de que Taiwan deveria ficar sob domínio chinês. E apontou que o engajamento com a China não conseguiu liberalizar o país. Evito afirmar que Iglesias seja agente chinês. A China definitivamente tenta influenciar pessoas influentes com esse tipo de viagem patrocinada pelo Estado. Não acho que ninguém deva participar delas, mas isso não torna a pessoa automaticamente um agente chinês. Há casos em que pessoas participam dessas viagens pró-Partido Comunista Chinês e saem ainda mais críticas ao regime. Uma estudante da Universidade Duke publicou um artigo relatando como se envolveu, sem querer, na campanha de relações públicas da China, enquanto expunha que sua experiência era propaganda chinesa, mostrando só o que o governo queria. Agradeço a preocupação de Winters com a influência chinesa na mídia americana. Mas lembre-se, as pessoas não precisam ser agentes pagos, podem ser apenas idiotas úteis de graça. Porque tem uma coisa sobre a qual Winters está certo. A influência chinesa na mídia é real. A China realmente busca influenciar jornalistas através de excursões como as que Winters mencionou. Isso realmente tem impacto. Alguns jornalistas vão a essas excursões pró-Partido Comunista Chinês e passam a ter uma visão mais positiva da China, achando que têm uma compreensão mais profunda e cheia de nuances, quando na verdade estão sendo doutrinados. Mas quando se trata de fazer com que jornalistas ajam conforme seus interesses, o Partido Comunista Chinês não precisa necessariamente financiar diretamente os jornalistas ou oferecer viagens patrocinadas para conseguir o resultado que deseja. O Partido Comunista Chinês pode influenciar jornalistas com métodos mais sutis, como ameaçar revogar vistos, cortar receita de anúncios e restringir acesso ao mercado, afetando quais matérias a mídia publica. Porque lembre-se, se tem algo em que os comunistas são bons, não é em pagar as pessoas, e sim em fazer ameaças. Foi o que aconteceu com a Bloomberg, quando a China a bloqueou por expor os negócios financeiros da família de Xi Jinping. Como eu disse, a verdade para os comunistas é como alho para os vampiros. Eu me pergunto por que escolhemos essa comparação. A China também pode influenciar jornalistas de forma sutil, divulgando informações como fatos oficiais. Sabe, mentindo. Ou a China também pode se aproveitar do apetite dos veículos de mídia por informações exclusivas, fornecendo dados por meio de fontes anônimas. Sabe, mentindo. Tudo o que a China realmente precisa fazer para influenciar jornalistas de forma eficaz é incentivá-los a aceitar a palavra da China sem questionar, se fixar em coisas chamativas enquanto ignoram o contexto e permitir que o viés pessoal leve a interpretações favoráveis à China. Sabe, sendo idiotas úteis. Isso tem sido bem sucedido no Ocidente. Foi assim que conseguimos fazer jornalistas dizerem coisas como criticar a China é coisa de perdedor. Se criticar a China é coisa de perdedor, então me leve de volta para 1993. E por que a China e os Estados Unidos podem ser camaradas capitalistas? É assim também que você tem pessoas que proclamam que os americanos deveriam aceitar que a manufatura em grande escala nunca vai voltar para os Estados Unidos. Como se os Estados Unidos devessem simplesmente desistir de tentar desenvolver suas próprias capacidades de manufatura para reduzir a dependência da China. Essa lógica é mais falha do que algo fabricado na China. E aí você tem colunistas que afirmam que a China tentou salvar o mundo da Covid ganhando tempo para nós, mesmo que tenham sido as mentiras e políticas da China que ajudaram a espalhar a Covid em primeiro lugar. Seria como elogiar Michael Vick por tirar pitbulls das ruas e dar-lhes carreiras gratificantes. Também existe o perigo de jornalistas estarem tão fixados em criticar Trump nos Estados Unidos que quase parecem torcer pela ideia de a China vencer, desde que seja contra Trump, o que eu gosto de chamar de campo de distorção do Trump. Sejamos da mídia ou não, todos precisamos enxergar com clareza a natureza maliciosa da China. Precisamos ser explícitos ao dizer que a China não é um país que devemos admirar. Infelizmente, a imagem da China e do líder Xi Jinping está melhorando no mundo. Mesmo que estejamos falando de um regime autoritário que busca conquistar territórios de outros povos e esmagar os direitos humanos. Isso mostra que, mesmo sem muitos jornalistas pagos pela China, precisamos de uma cobertura midiática melhor sobre o país. Falo com vocês, influenciadores do Instagram. Até lá, é sobre isso que trata o China Uncensored. Se você quiser se juntar a mim para cancelar o comunismo, junte-se ao meu exército dos 50 centavos se inscrevendo no meu site, chinauncensored.tv.
Ao se inscrever, você acessa uma comunidade de bate-papo animada, lives exclusivas e episódios especiais de análise aprofundada criados para o meu exército dos 50 centavos. Clique neste botão ou no link abaixo. Sou Chris Chappell. Obrigado por assistir.